E eu quero falar nessa última ministração dessa noite sobre autoridade espiritual. Olha onde você está ali, ó. Diga: eu estou assentado com Cristo no trono de autoridade, amém? Reinando, governando. Você é filho de Deus, você é uma nova criação, você agora é o Adão Yeshua, amém? O Adão espiritual. Você foi feito daquela natureza espiritual, recriado. E Lucas capítulo 10, 19: eis aí vos dei o quê? O que ele deu? A autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Quando ele fala assim, ó, eu te dei autoridade, ele não vai dar, ele já deu, já está delegada sobre mim, sobre você, uma autoridade. Sobre o que, pastor? Sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Aí é sobre Satanás, sobre qualquer espécie de entidade maligna. Deus já te deu autoridade para quê? Para você pisar, amém? Não é para você ser pisado. Pastor, estou esperando sentir autoridade. Não, ele ainda vai me dar autoridade. Não, ele já te deu autoridade para você pisar na serpente, no escorpião. Aquela serpente que mordeu o calcanhar, ela já foi esmagada na cruz do Calvário. Ele não vai vencer. Diga: a batalha espiritual já foi resolvida. Ele já esmagou a cabeça da serpente, amém? E aí ele diz: eu te dei autoridade. Ele não vai dar, irmãos, ele não vai dar. Diga para o seu irmão: ele não vai te dar autoridade, ele já te deu. Já está investido, já está delegado, é só você usar. Diga para o seu irmão: Jesus está aí te dando autoridade, pega ela e vai exercer, vai botar o diabo lá para correr, amém? Ai, diabo veio, está me atacando. Não, ataca ele, irmão. Aí ele vem por aqui, ele vai ter que vir por o caminho, mas ele vai fugir por onde ele encontrar saída. Por 7 caminhos fugirão da tua presença, amém? E aí, queridos, isso é na razão, na intelectualidade, isso é coisa demais, é grande mesmo, irmãos, é grande mesmo, não dá para a gente compreender com a mente natural. As coisas de Deus não são interpretadas, entendidas com a razão, elas são com a revelação. Por isso que a gente diga para o seu irmão: a gente é a igreja do evangelho vivo, do evangelho inspirado, do evangelho rema, do evangelho que salta e queima dentro de nós, e a gente fraquinho se torna um gigante espiritual para esmagar os gigantes que têm afrontado essa geração, amém? Ah, mas a gente é menino, mas ele deu o poder da palavra para derrubar gigantes, amém? Diga para o seu irmão: você vai sair daqui atrás de demônio, irmão, para arrebentar eles. Você não vai mais deixar o diabo te colocar para baixo, te derrotar, não. Você vai começar a quebrar ele, amém? Pastor, o senhor está dizendo que eu não vou ter problema? Não me entenda mal, vai ter, mas você vai andar acima do problema. Você vai pisar na serpente, no escorpião que vier te atacar. Ah, é, diabo, tu acha que isso aí vai me amedrontar, vai me deixar, eu estou fraquinho, eu estou mal? Não, eu tenho autoridade, amém? Eu não ando debaixo das minhas sensações, das circunstâncias, eu ando debaixo da tua palavra, Senhor. E ela diz: eu te dei autoridade, eu tenho autoridade que o Senhor me deu, Senhor. E aí, queridos, sabe, o diabo, ele não quer que eu e você tenhamos acesso a essa revelação, a essa sabedoria do céu, amém? Ele odeia que você receba essa revelação, porque quando você recebe a revelação, você começa a andar no poder da palavra, a andar na realidade daquilo que Deus já fez por você. Ele não vai fazer, diga para o seu irmão: Deus não vai fazer mais nada, irmão.
Ele já fez tudo. Só eu e você, pelo Espírito da fé, pegar e trazer a substância, a realidade. A fé não é esperança. Amanhã eu vou ser o vencedor. Amanhã eu vou ter vitória. Não, isso é esperança, irmão. A palavra da fé é: Ele já me deu autoridade. Eu já tenho a minha vitória, amém? E ela vai se materializando à medida que você anda na palavra, amém? E aí, queridos, eu vou fazer uma pergunta muito intrigante. Será que a igreja de Atos dos Apóstolos tinha mais autoridade do que a igreja do Evangelho Vivo hoje? Tinha, irmãos? É intrigante essa pergunta, né? Será que a igreja dos Atos dos Apóstolos tinha mais autoridade do que a igreja de hoje? A igreja do século presente, ela tem uma parcelazinha dessa autoridade, mais ou menos. Não, irmãos. A mesma autoridade que estava investida na igreja de Atos é a mesma autoridade que está investida sobre a igreja do Evangelho Vivo, sobre a igreja do presente século. É a mesma autoridade, amém, queridos? E quando ele fala pisar serpentes e escorpiões, é para pisar o maligno. Mas com medo, ai meu Deus, eu vou pisar o escorpião, ele vai me atacar. Não, nada, absolutamente nada. Ele já dá proteção, vos causará dano, amém? E aí, queridos, Deus está por trás. O pastor Eric falou do que é autoridade, é poder delegado. Mas só delega poder quem tem poder, é ou não é? E o Estado carrega o poder. É uma ficção o Estado, mas ele investe. Poder legislativo vai lá, gera as leis. O poder executivo vai lá, executa, administra. O poder judiciário vai lá e diz o direito, a última palavra. Está uma confusão lá, o juiz diz: é esse direito, tem que ser obedecido à ordem judicial. Porque é um poder do Estado que investe aquela parcela ali, que é o político, que é o prefeito, o governador, o presidente, que é o magistrado. Uma parcela de poder que delega para um ser material ali representar o Estado, investido de autoridade, executar o poder ali de legislar. A lei é essa aqui, e é a lei, tem que ser cumprida. Ninguém é obrigado a fazer nada em função da lei, cidadão comum. Aí o Estado, ele só pode fazer em função da lei. Se não tiver uma lei, o Estado não pode fazer. E aquilo ali vai governando a vida da nação. E quem está por trás da autoridade espiritual? Diga, é Deus. Ele diz: eu te dei autoridade, é o próprio Deus te investindo. É o poder de Deus te dando essa capacidade. Diga, é Deus que está por trás da autoridade. E aí, queridos, ele diz: eu te dei autoridade. Para quê? Para exercer autoridade sobre todo o poder do maligno. E o diabo e todos os espíritos malignos têm a obrigação de obedecer aquele que Deus investiu de autoridade. Eu lembro uma vez, o pastor Xavier chegou comigo: rapaz, vai lá, o Fernando está meio triste lá. O Fernando missionário estava na igreja, eu acho que já era IEV, né, tio? Lá em Manacapuru, do lado do seu Miguel, alugou aquele mercadinho. Aí o tio: vai lá, meu filho, vai lá que o Fernando está meio para baixo. Eu fui lá, eu senti que ele precisa de um ânimo. Aí eu sempre tive esse dom de ir lá para o meio do Vale dos Ossos Secos e profetizar. E aí chegamos lá e eu: bora, Fernando, meu irmão, Manacapuru vai ser sacudido e pá. Aí ele estava o bicho era meio sério, né? Eu disse: mano, bora fazer um jejum de 24 horas. Eu tinha aprendido a fazer um feijão, botava jabá,
como é? Calabresa, banana, pacovão. Meu irmão, eu aprendi a fazer um feijão top. Eu digo, a gente vai entregar o jejum com esse jabá, com esse feijão aqui. Bora lá na Universal, ver o cara expulsar demônio lá, só para se inspirar. Rapaz, o cara lá, o pastor, começou a desdenhar do demônio. Se eu sou homem de Deus, agora eu vou botar esse envelope e esse demônio vai sair. Aí ele botava o envelope e o demônio ficava mais doido lá. E aí ele começou se eu sou homem de Deus, eu boto essa gravata aqui. Aí o culto da Universal é rápido, né? É papo. E o culto já tinha se alongado. E o demônio lá. Aí eu disse, Fernando, bora ficar aqui. Aí ele dispensou, irmãos, eu vou só, o pastor, né? Eu vou só parar aqui e ver a maravilha do meu Deus que ele vai fazer aqui. Vocês estão liberados? Aí a gente ficou lá, de olho duro, né? E é a primeira vez que eu vi um cara não expulsar o demônio. E aí eu disse, cara, que loucura, né? O cara ficou brincando, querendo usar envelope, usar gravata. Tem que usar o nome de Jesus, amém? Aí a gente saiu, fomos entregar o jejum e comer aquele, bem entregue, né? Assim, depois de 24 horas de jejum, feijãozão com jabá, meu amigo, passando mal. Ele dormiu passando mal. De manhã, bora visitar tinha uma senhora que morava ali por trás ali da casa do seu Miguel. Chegou lá, irmãos, a família foi assim, clamando por misericórdia. Naquele dia eu vi Jesus ali, naquele cenário, e a gente chegou, sem brincadeira nenhuma, a mulher estava na rede, só pele e osso. Há um ano que ela não andava, tinha vindo para Manaus, secou, tinha feito tudo que era tipo de diagnóstico e não fechava nada. E a mulher só pele e osso, nem abria-se, sabe, dentro da rede. E aí, eu e o Fernando lá, e eu digo, essa daí é comigo, mano. Vamos orar aqui. Aí eu comecei a orar, irmãos, a oração da fé. Senhor, eu sei que tu estás aqui, Senhor, e tu vai fazer o milagre nessa mulher. E ela vai voltar a andar, ela vai comer, ela vai, Senhor, te adorar. E a mulher começou a gritar do nada, tipo, uma oração simples assim, oração da fé. Senhor, eu declaro ela andando, eu declaro ela comendo, eu declaro ela em pé, Senhor. E aí ela, e gritando, eu digo, meu. Aí a oração que estava simples virou uma. Na hora o Espírito Santo falou comigo assim, é um anjo operando ela. Eu digo, anjo, tira agora esse tumor, esse câncer, esse mal que está dentro dela. E a mulher gritou e aí apagou. Aí todo mundo ficou estatalado, né? Aí a gente naquele cenário ali, o cara fica meio sem entender, né? E aí eu disse, senhora, o que a senhora está sentindo? Aí ela disse, ela não falava, ela falou, eu senti uma mão dentro de mim. Aí eu digo, meu Deus, era o anjo arrancando a enfermidade dela. E essa mulher não falava, ela sentou. Quando ela sentou na rede, ela pediu comida. E fazia tempo que ela não se alimentava. Eu não sei se o tio lembra, mas essa mulher fez a igreja ficar lotada, irmão. Era pequenininha a igreja lá no mercadinho, lá. Ficou lotada. E a gente, meu irmão, parecia assim que explodiu a igreja, que era pequenininha, umas cadeirinhas, um negocinho. Mas ficou lotada, irmão, ficou um negocinho. Foi uma experiência marcante. E eu quero te dizer que eu não senti nada na hora, irmão. Mas eu fui lá e exerci a autoridade. Diga para o seu irmão, não é sobre sentimento, é sobre revelação e andar no poder da palavra. Porque é o poder de Deus, amém? E aí, queridos, eu quero te dizer, Deus vai levantar você para você fazer coisas extraordinárias. Não foi eu que fui lá e levantei a mulher, foi a própria mão de Deus. Eu não sei se foi anjo, eu não sei se foi Deus, é inexplicável, mas a mulher andou, se levantou, e a família toda, os amigos, os vizinhos foram para a igreja, e a igreja estava vazia. No culto de domingo estava lotada a igreja.
E não foi que ninguém me falou, eu vi Jesus fazer isso, irmão. Apesar de mim, que eu não era nada, mas sempre fui animado em Deus. Meu tio me conhece desde que eu nasci, espiritualmente, desde que eu nasci fisicamente. Mas sou empolgado com Jesus, irmãos. Porque Ele faz. Esses remédios aqui, Jones, posta, a gente vai postar, está aqui, ó, Ele me tirou de uma doença crônica, que eu ia ter que tomar remédio o resto da minha vida, hoje eu não tomo remédio, amém? E eu quero declarar, vai ter gente que vai ser liberta de medicamento, de doença crônica, você vai orar na sua casa e vai dizer, eis aí vos dei autoridade, Senhor, esse medicamento, eu declaro em nome de Jesus, eu não vou mais tomar, porque Jesus já levou a minha enfermidade, e eu vou andar agora livre. Amém? E aí, queridos, o que é autoridade? Diga autoridade. É poder delegado. Não é poder físico, irmãos. Vamos para um exemplo mais claro. O guarda de trânsito. Quem já ouviu esse exemplo? A gente precisa do básico, irmãos. O básico funciona. O guarda de trânsito tem poder físico para parar uma Scania? Não tem, nem um carro. Um carro não sei quantas toneladas, um carro eu acho que pesa tonelada, né? Mas não tem poder físico para parar um carro. Mas ele tem a autoridade do Estado e ele diz, prrr, e a Scania para. Diga autoridade, não é poder físico, é poder delegado. É você chegar, diabo, pare. Marcha ré, vá lá para o inferno, em cadeias eternas. Anjos, peguem esses demônios aqui que estão perturbando a minha vida, e eu vou perturbar eles agora. Começa a levar eles em cadeias eternas lá para o inferno, que é preparado para o diabo e para os seus anjos. Não é para seres humanos, é para diabos e os anjos rebeldes que vão ficar acorrentados, porque a igreja é triunfante, é gloriosa, está assentado com Cristo no lugar de autoridade, e governando, e reinando, e regendo, e dizendo aqui, ó, acabou a violência, aqui é paz, aqui acabou a pobreza, aqui é prosperidade, amém? Acabou o demônio, aqui a glória de Deus, é um ambiente de adoração, é unção profética, é o poder do Espírito Santo. E aí, queridos, diga autoridade, não é poder físico, é poder delegado. Então, o diabo sabe, queridos. A Scania sabe. A Scania não, o motorista da Scania, né? Que aquele cara está investido em autoridade. E a igreja do Evangelho Vivo sabe agora da sua autoridade. E você vai chegar na sua casa e você vai dizer. E ele sabe. Vai ter que ir embora. Não precisa nem gritar, irmão. E ele vai pegar o beco. Ou tu quer que eu chame os anjos para fazer vocês gritarem aí? Eu lembro, né, tio? A gente pegava e botava. Quando eu vejo um demônio, irmão, eu falei brincando, mas a gente pega. Quantas vezes o demônio está se batendo todo lá, em nome de Jesus, anjo, bota agora fogo na cabeça dele. E os demônios começam a gritar. Quantos já tiveram essa experiência? E eu vou ficar adorando aqui. Quando eu vejo um demônio muito brabo, eu digo, vamos adorar agora. E o anjo vai botar fogo na cabeça dele. Teve um demônio um dia, irmão. Demônio de gente rica. Porque tem gente pobre que tem demônio. Tem gente rica que tem demônio também. Mas aí, uma vez, demônio lá. E a pessoa, ai meu Deus, eu digo, demônio. Eu digo, precisa de ajuda. Eu posso te ajudar? Vou te ajudar. E aí, a pessoa desmaiou. Os teus filhos estão aí? Então, onde é que é o teu escritório? É ali. Tem alguém lá? Não tem ninguém, então vamos levar para lá. Essa pessoa. Levou lá. E os dois. E aí, você vai ser meu auxílio. O cara
uma boa condição, a mulher é uma boa condição. E eu disse, bora demônio, eu sei que tu está aí, bora em nome de Jesus, manifesta agora. E não acontecia nada. E o cara me olhava, e eu sabia que tinha um demônio lá, mas também não senti muita coisa, não. Eu entendi que tinha um demônio lá. Quantos estão me entendendo, irmãos? Discernimento. E aí eu olhava para o cara, em nome de Jesus, demônio, sai agora, te manifesta, estremece, em nome de Jesus. Passou assim, 5 minutos, a gente acha que é muito, mais depois que você está ali, parece que, a gente acha que é pouco, mas parece muito, né? Aí eu digo, rapaz, esse demônio está... Em nome de Jesus, demônio, vou mandar tu queimar agora. Lá vem o bicho. Com medo de ser queimado, irmãos. Está queimado, está amarrado. Esse cara pensa que é brincadeira, mas é realidade, irmãos. Como é que tu entrou na vida dela? Eu não sou de entrevistar, mas tem hora, irmão, que Deus dá uma direção. Ofereceram sangue na cachoeira. Ah, pastor, mas o demônio é mentiroso. Mas ele disse isso, ofereceram sangue. E eu quero cabeça aqui, ele não vem. Ah, não vem? Então, mandar os anjos agora, botar fogo em ti, fogo na cabeça do cabeça. E eu vou adorar, vamos adorar. E se batia e amarrava a mão, amarrava o joelho, amarrava a cabeça e tacava a cabeça, amarra a cabeça, amarra corpo, que o bicho estava todo, mas um jeito de machucar a pessoa. E aí, em nome de Jesus, ele me deu sangue na cachoeira, e eu não vou sair daqui. Eu digo, cara, tu vai queimar aí, simplesmente. E adorando a Deus, até que chegou, eu estou aqui, desgraçado, estou aqui. Onde tu está aí? Eu não vou sair, ele me deu sangue. Aí eu disse, deu sangue, foi na hora veio a revelação, veio o discernimento. Ele deu sangue, é? Tá. Então, ele deu sangue. Então nós vamos dar sangue agora. Pega o suco de uva aí, o cara que tem uma boa condição financeira, tu é o meu agora auxiliar. Pega suco de uva aí, algum líquido que simbolize o sangue de Jesus. Porque ela está dizendo que derramou sangue, e ele tem direito pelo sangue, nós vamos agora aplicar o sangue de Jesus aqui. E aí, não tinha, apareceu lá um suco aquelas de caixinha de laranja, eu digo, vai simbolizar o sangue de Jesus. Pão aí, alguma coisa, sei que não tinha pão, às vezes não tem, né? Mas é algo físico, uma bolacha, nós vamos fazer uma ceia aqui. E a gente ceiou, irmãos. E eu fiz uma ceia ali simples, com suco e bolacha. E aí eu apliquei o sangue, irmãos, na mesma hora. O demônio que eu tinha passado ali mais de hora, lutando naquela, pedindo estratégia. E aí eu disse, diabo, tu está dizendo que foi derramado sangue na cachoeira. Mas eu quero te dizer que há mais de 2000 anos foi derramado o sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário. E ele comprou, lavou, purificou. Meu irmão, na hora... E já veio o Espírito Santo, e a glória de Deus veio sobre a vida daquela pessoa. E o processo de libertação, irmão, diga assim para o seu irmão, mais difícil, irmão, não é expulsar demônio, não é difícil. Exorcismo é paliativo, mais difícil é tirar o lixo. Porque o diabo só opera, ontem o pastor Xavier falou, aonde ele tem base. E qual é a base? É o lixo. Tu tira a mosca, ou tu tira o lixo. Se eu tirar a mosca e o lixo está lá, o que a mosca vai fazer? Vai voltar. Mas para mim resolver, eu tenho que tirar o lixo, que é o pecado. E aí a mosca vai automaticamente embora, é ou não é? E aí, queridos, por isso que a palavra de Deus é a verdade, ela limpa, ela purifica, amém? E aí você está numa conferência de cura e libertação, recebendo a limpeza, a lavagem pela palavra. Vós já estáis limpos, pelo quê? Pela palavra que vos tenho pregado, amém? E aí, queridos, olha só, mas vamos aqui, então,
Quando você recebe autoridade, você vence o diabo, você vence o pecado e você anda na nova natureza, amém? Você anda em Cristo Jesus. E aí, Paulo, a gente falou sobre as orações de Paulo, sobre o espírito de sabedoria e de revelação. Agora Paulo está falando aí sobre Efésios 6:10, aí quem tiver aí no slide aí na tela também do vídeo. O que ele diz aí? Quanto ao mais, irmãos, o que ele diz? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente entende a palavra de maneira equivocada. A gente acha que eu tenho que me fortalecer na minha força. É a minha força, é a minha sensação de poder. Não é isso. Paulo não está dizendo aí, ó, ei, você tem que se fortalecer na tua força. Você vai andar no teu poder. É isso que Paulo está falando, irmãos? Mas às vezes o diabo, ele trabalha com isso, irmãos. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Ontem eu conversando com o pastor Xavier, o diabo, ele não diz assim, ó, tu está querendo aquele pecado, tu quer se matar, tu quer ir para a prostituição. Ele não diz. Ele vem aqui e diz, eu quero me matar, eu não valo nada. Mas é ele. Quantos estão me entendendo? Eu quero agora ir para a prostituição. Eu quero agora ir para o carnaval. Eu quero ir para a onda agora. Eu quero ir para a banda. Eu quero curtir. Mas não é você. É o diabo já enganando, dizendo, soprando. Diga ingerência. Setas malignas são ingerências, pensamentos que ele coloca como se fosse você, como se fosse eu. E aí quando a gente tem o discernimento, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, quando você sabe que você não é forte em você mesmo, mas você é forte na força do Senhor e no seu poder, e você começa a andar em vitória, você vai dizer, diabo, tu me enganou, mas agora tu não me engana, eu não vou me matar, eu não vou para o pecado, para a prostituição, eu não vou para a banda, amém? Eu vou para a banda do tambaqui, pecado. Negócio de banda, para a banda do tambaqui assadinho, bem bonitinho, negócio de banda. E aí, queridos, muitas pessoas leem errado a palavra e acham que Deus está dizendo assim, ó, seja forte em você mesmo. É ou não é? Quantos já tiveram essa, pô, eu estou aqui, cara, Deus não está comigo, eu não estou sentindo poder nenhum, né? Eu não estou sentindo perna, eu não estou sentindo... Conhece a história do pintinho? Vocês conhecem a história do pintinho, né? Aí eu estou sentindo perna, não estou sentindo braço, mas... O que Deus está falando aí, querido, não tem nada a ver com eu ser forte em mim mesmo. Mas o que diz aí, não é, eu não sei. Aí a gente fica assim, eu não sei se eu posso, se eu consigo expulsar um demônio, se eu posso fazer isso, se eu consigo fazer isso. Não. Ela está dizendo, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, amém? E aí, queridos, o que isso significa? Que você precisa simplesmente usar essa autoridade. Se colocar, ah pastor, como que eu uso a autoridade? Você vai perceber que existe o mal. Perceber que tem um mal ali. E aí você vai exercer a autoridade em nome de Jesus. Diabo, eu sei que tu está aqui. E quantos tem discernimento espiritual? Já sabe que ali tem o mal. Tem uma coisa que não é. Qual é? O pastor falou ontem, Xavier. A missão de Jesus é a nossa missão. Qual é a missão do diabo? Roubar, matar e destruir. Doença, miséria, pobreza, ruína. Amém? E não fala só disso emocional. Hoje as pessoas estão, irmãos, a maior pandemia pós-Covid é a doença mental. Maior índice de pessoas, o isolamento social. Eu vi um estudo que as crianças pós-Covid é uma geração que não sabe a sequela, porque as crianças elas dependem desse convívio social para elas desenvolverem várias questões comportamentais, e elas ficaram 2 anos no isolamento, é ou não é?
E a sociedade hoje está temerária de grandes aglomerações. Até o mercado já percebeu que o pessoal está com medo. Esse isolamento deixou um medo. E as pessoas não gostam mais de grandes aglomerações. Por isso que os hipermercados estão se tornando mercados de vizinhança, de bairro, coisa pequena aqui. Vocês estão me entendendo, irmãos? E aí, queridos, é aonde a igreja entra com poder para curar aquele que está doente mental. Porque a doença mental, irmãos, é ingerências diabólicas de medo, de pânico, de terror. É ou não é? Tem um lado psicológico, psicossomático, tem. Mas, tá bom, eu vou diagnosticar aqui várias teses que levantam uma questão psicológica. Mas como é que eu vou curar? Ele disse que tem tratamento, nunca disse que tem cura, não é? Mas Jesus cura, porque Ele vai lá na origem, que é espiritual. Quantas e quantas, aquela mulher que eu falei aqui, a família veio dando relatório, né? Vai dando, rapaz, a gente já levou no SECOM, fez tomografia, fez punção, fez não sei o quê, e aí o que é que ela tem? Ninguém sabe dizer. Quando tem explicação, irmão, é espiritual. E aí a igreja está revestida de autoridade para liberar o poder de Deus, e o milagre, a cura aconteceu. Smith Wigglesworth, ele diz o seguinte, que ele estava lá, essa ilustração, ele estava na esquina lá em Londres, e aí uma mulher chegou para pegar o metrô, e o cachorrinho dela veio atrás dela. Hoje a gente vive uma geração pet, né? Fala de cachorrinho. Aí o cachorrinho veio seguindo ela, pá. E aí lá vem o metrô, e aí ela disse: cachorro, vai, volta para casa. Aí não sei o nome do cachorro. Derek, volta para casa. Aí o Smith Wigglesworth olhou, e o cachorro balançando o rabinho, e lá do lado dela, e mexendo com ela. Aí quando ela viu vir o metrô, aí disse que ela olhou: cachorro, passa para casa agora. E o cachorro... Aí o Smith Wigglesworth disse: assim que a gente tem que tratar o diabo. Não que o cachorro é o diabo, né? Mas em nome de Jesus, Jesus repreendeu. Sabe o que é repreender? É falar com energia, irmãos. Diabo, vai embora. Cachorrinho, vai embora. Cara, tu está vendo o mal, é uma enfermidade, é um problema de qualquer ordem, irmão. Em nome de Jesus. Quantas e quantas vezes, irmãos, quando agora eu passei um momento crítico, e eu ia e repreendia, tio. Na hora que vinha aquele sentimento assim de preocupação, de desespero, eu não deixo mais. Eu me levanto na hora, irmão, é dentro do carro, é em casa, é andando em qualquer canto. Em nome de Jesus, o meu Pai está comigo, e Ele vai cuidar da minha vida. E diabo, tu não vai tirar meu sono, diabo, tu não vai me perturbar, porque Ele dá pão para aquele que pede pão, Ele dá peixe, e na hora você vai exercendo sua autoridade, amém? E tem que exercer, porque se tu deixar, ele monta e já era, irmão, e joga a gente para a lona. É uma guerra que você tem que se posicionar e dizer em nome de Jesus. E aí, queridos, uma vez Kenneth Hagin, ele fala sobre isso, que ele estava num grande estádio, de repente ele teve uma visão, ele e um amigo dele, e aí veio um leão para cima dele, um leão veio para cima dele, e aí ele e o amigo dele correram, que acabou as forças dele. Quando acabou a força, ele viu que o leão vinha, aí ele virou: em nome de Jesus, fora leão. Aí disse que na hora o leão virou um gatinho, e começou a ficar todo brincalhão o gatinho com ele. Aí ele despertou daquela visão, e aí Deus falou com ele nesse capítulo aí 5 de 1 Pedro, versículo 8 e 9, que vai aparecer na sua tela e aí no telão: sede sóbrios e o quê? Vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o quê? Como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Versículo 9: resistir-lhes o quê? Firme na fé. A Bíblia está dizendo aí, ó, o diabo, ele ruge como leão, ele não é leão. Ele trabalha com o quê? Com ilusionismo, ele finge ser um leão.
E ele vem, eu vou te devorar. Não tem aquele sentimento, aqueles pensamentos que parece que a gente vai morrer, que a gente vai perecer. E aí ele dá a solução: sede sóbrios, vigilantes. Ei, e resista firme na fé, em nome de Jesus, diabo. E aí ele bateu em retirada aquele cenário e virou um gatinho. E o pastor Xavier, num tempo ruim da minha vida, eu tinha sido acusado de um crime que eu não, Deus me livre. E aí, queridos, ele me deu um livro que Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, Dale Carnegie, né? E num daqueles ensinamentos sobre como vencer a preocupação, é que 99, eu não sei a estatística correta, mas nessa 99% do que a gente imagina de pior nunca se consuma. É só mentira. É só o leão ali falso, rugindo e dizendo: eu vou te devorar, vou te devorar. E você só tem que resistir firme na fé. E aí o Augusto Cury, ele diz que a mente mente, né? Ele diz que você tem que ser o protagonista do cenário das suas emoções. Você tem que ir lá e ser o diretor. Você não pode deixar a tua mente te governar e dizer aquele cenário ali. Você tem que ir lá e dizer: não, o cenário aqui é esse. Amém? Isso é Bíblia. Ele está dizendo aí: resistir firme na fé. Na fé é o seguinte: vem aquele sentimento de derrota, de que vai dar tudo errado, de que você não tem condição, de que você não é capaz, de que o sofrimento vai te vencer, aquela dor, e aí você vai resistir firme na fé. Como? Não, o meu Deus, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Ele me deu autoridade, eu tenho autoridade para pisar agora sobre a dor, sobre o medo, sobre a fraqueza, sobre essas condições que acha. Eu tenho condição, já tenho autoridade, amém? E aí, querido, ele diz assim, 1 João 4,4: filhinhos, sois de Deus. Palavra de Deus, irmão. Diga para o seu irmão: filhinho, você é de, e já os tendes vencido. Coloca aí, pastor, cadê? Coloca aí na tela aí para esse irmão, leia comigo aí: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está no mundo? O diabo, o príncipe desse século, a morte, a enfermidade, a crise. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ele diz que maior é Jesus que está dentro de você. Maior do que a crise, maior do que a doença, maior do que o medo, maior do que a guerra que está lá na Ucrânia, maior do que tudo. E aí eu vou para o final aqui, irmãos. E aí, queridos, diga assim: o Espírito Santo tem investido a minha vida do nome de Jesus e obtido por intermédio dele, através da sua vitória sobre o inimigo, pertence à igreja. Diga: eu vou exercitar a minha autoridade, ela me pertence aqui na terra. A minha vida está em Cristo, reinando, assentado com Cristo. Olha só, queridos, Cristo nos representou na morte dele, amém? Diga assim: Cristo me representou na morte dele, e agora eu represento Cristo na minha vida, amém? Ele pegou a minha vida e ele diz assim: ó, eu vou representar o Agno lá na condenação eterna. Ele morreu. E aí, meus amados, diga: assentados em Cristo, com Cristo. Mateus 28, 18, olha aí. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: o quê? Diga: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí o que ele fez? Entregou para a igreja. Diz: agora, igreja, você vai exercitar essa autoridade, porque tu é o meu corpo, e eu vou me assentar. Eu sou o cabeça, eu tenho toda a autoridade.
e eu vou me assentar. E isso, queridos, é poderoso. Quantos gostam de filmes épicos aí? Eu vivo assistindo. O que sentava à destra do rei, governava junto com o rei, é ou não é? A destra, a direita de... Até ontem a gente na sala de oração, aquela canção do Marcos Witt, né, do Salmo. Porque tua destra me tem sustentado, porque tua destra me tem sustentado. Sabe, a destra do Senhor nos sustenta, irmãos. E aí, não é um lugar fraco não, irmãos. É um lugar de um poder absurdo. E sabe o que isso significa? Que quem está na destra governa. E a Bíblia diz que Deus assentou a Jesus Cristo. Ele está sentado à destra de Deus, amém? E a igreja está assentada com Cristo nessa condição de poder, e de poder transbordante. Não é um poderzinho mínimo, não é um poderzinho que é uma sensaçãozinha, não, é o poder absurdo e transbordante. E aí, queridos, olha só, diga para o seu irmão aí, essa autoridade não é algo que vai ser feita no futuro. A gente só pensa que vai reinar com Cristo na eternidade, no milênio. Não, irmãos, Ele já fez, Ele já está sentado. Pelo que Deus o exaltou sobre a maneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Já está sentado, já está consumada essa posição. Ele já fez, já me colocou. E agora, para o final, diga, a maior obra de Deus. Agora vamos ler esse texto, e é o último texto, é o texto que eu quero que você abra o teu espírito e deixe esse texto. Olha aí, capítulo 1 de Efésios, primeiro versículo, aí o 18. Tendo iluminado o quê? Os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19, olha lá. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, quando? Ressuscitando dos mortos, e pondo aonde? E pondo a sua direita, aonde? Em que posição? Versículo 21, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Agora o versículo 22, leia isso atentamente, agora coloca o teu espírito. E sujeitou todas as coisas a seus... E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de quê? Da igreja. Versículo 23, que é o seu, a plenitude daquele que cumpre em todos. Queridos, Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Diga, a igreja é triunfante, é gloriosa. Na antiguidade, quando os reis venciam a guerra, eles traziam os reis derrotados, os nobres, à exposição de humilhação, acorrentados, arrastados. E foi isso, olha aqui para mim, queridos, que Deus fez em Cristo Jesus. Expôs o diabo e os seus demônios, o quê? Publicamente, tão derrotado. Diga para o seu irmão, você já é mais do que vencedor na batalha espiritual. Por isso você não está mais para receber cura, você já está curado, já está liberto e autorizado a curar e libertar multidões para Jesus, amém? E aí ele diz assim, ó, Deus quer que tenhamos o conhecimento do que aconteceu na morte, sepultamento, ressurreição e tomada de posição de Jesus no trono. Deus quer que nós saibamos o nosso lugar em Cristo Jesus, amém? Irmãos,
Tem muita gente, tem muita igreja, o Kenneth Hagin fala isso, é muito fantástico. Tem muita igreja que ainda está na cruz, que acha que Jesus está lá, crucificado. Tem muita gente que ainda está no túmulo, que acha que Jesus ainda está lá, ressuscitado. Tem muita gente que acha que Jesus, igreja, ele fala, né? Que está lá no cenáculo, que é maravilhoso, que experimenta o Pentecoste, o carisma, o fogo de Deus. Mas já passou o cenáculo. A igreja hoje está com Cristo reinando acima de todo o principado e potestade. Esse é o nosso lugar em Cristo, como corpo, como igreja, como membro do corpo de Cristo, amém? E aí, queridos, versículo, pastor, isso é muito poderoso, Efésios 1, 21, vamos ler novamente. Você está onde, querido? Diga, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E eu queria te convidar a tomar o seu lugar agora em Deus, e você vai, pastor, isso, como é que é isso? É uma revelação, e uma fé, naquilo que a gente leu aqui, só a Bíblia, não foi? Foi ou não foi? Só a Bíblia revelando a nossa verdadeira identidade espiritual, de nascido de novo, de assentado. Eu queria que você se colocasse de pé. E ninguém vai brigar, fazer força, medir força, bora diabo, sai, o diabo não sai. Não, irmão, você já está numa posição superior, irmão. E eu queria te convidar agora, você só ficar nesse lugar. Sabe qual é o centro de todo o universo, queridos? Eu passo ali agora todo dia, tio. E aí eu vinha descendo ali o viaduto que eu vou pegar a Esté. Aí eu olho a Assembleia Legislativa, aí eu vejo aquele prédio. De lá é feito o orçamento. E ali eles dizem, o governo manda, eles ajustam, fazem os ajustes, aprovam o orçamento, aperfeiçoa, né? Vai ver onde é mais necessário. As emendas, eles decidem para onde que vai toda a riqueza do nosso estado, é ou não é? Bilhões que a gente está ali, um lugar que é investido de poder. Aí Deus foi esse cara. Lá na IEV tem muito poder, irmãos. A gente decide o destino de Manaus. A gente decide o destino espiritual do Brasil. Amém? Mas o cara é eleito. Depois ele é diplomado. Depois ele vai lá e toma posse. E aí eu estava lendo a ata de posse dos deputados. Aí ele senta na cadeira e de lá ele faz o processo legislativo. Ele vai, e as leis que vão governar a gente vão governar o estado todinho. E aí nós estamos aqui, irmãos, para dizer, vai nascer um GC ali para mudar a vida de pessoas, para expulsar o diabo, amém? A igreja T.L. Osborne, junta-te a essa carruagem, a igreja tem que ir lá e desfazer as obras do diabo, amém? Vai nascer vários GCs, mas são pessoas que têm posicionamento debaixo de revelação, de autoridade. Tem um bocado de crente, não, preciso de oração, pastor, ora por mim, pastor, estou mal, pastor, não, você não está mal, você está na autoridade do lugar de poder, de glória, amém? Cura para ti é a coisa mais simples do mundo, você ora mesmo. Pastor Xavier fala aqui várias vezes, várias curas, meu irmão está aqui. Eu estou curado em Cristo Jesus, amém? E aí vai ter alguém doente, e você não vai na força do seu poder não, você vai dizer, poder de Jesus, tu está aqui, cura, receba cura. E aí tu vai ver, irmãos, às vezes vai ter manifestações, gritos, né? Vai ter evidências físicas, às vezes não vai ter nada, mas aquela palavra impetrada debaixo de uma revelação da realidade da palavra, ela, irmãos, é transbordamento de poder. O que Deus, a maior obra de Deus, foi que o diabo não imaginava que Jesus ia ressuscitar dos mortos, amém? E ele tentou impedir, só que o Espírito Santo foi lá e trouxe ele, e venceu o diabo, e mais do que isso, levou ele para o novo posicionamento, e a igreja está nesse lugar, amém?